Eu sou cardiologista, sou nutrólogo, tenho 149 trabalhos científicos publicados em revistas médicas americanas, trabalhei em Harvard, trabalhei na Baylor College of Medicine em Houston, fui 11 anos professor de medicina na Thomas Jefferson em Filadélfia, fui diretor médico da Merck Sharp & Dohme nos Estados Unidos e fui vice-presidente da Novartis nos Estados Unidos. Tive a oportunidade de lecionar medicina em 22 países como professor convidado, escrevi 35 livros de motivacional e hoje eu estou passando da área motivacional, voltando para a medicina, dando aula para médicos. Eu estou interessado nessa área de anti-envelhecimento há muito tempo, eu pratico isso em mim mesmo, na minha mulher, na minha família, há mais de 12 anos, e eu vou mostrar para vocês que isso é uma nova medicina, que uma vez que você entra em contato com ela, você nunca mais esquece, não é só ser bonito de fora para dentro, mas também de dentro para fora, é você ficar jovem até a hora de morrer. Esse é o grande segredo. Quando a fisiologia é otimizada, o corpo desencadeia um processo de autocura. No momento que você acerta os ponteiros, a doença vai embora. Se você for na floresta amazônica e cortar as árvores da floresta amazônica, você não precisa convidar nenhum animal de floresta para ir embora. Eles vão embora. Você não precisa convidar nenhum animal de deserto para mudar para lá. Eles mudam. Mudou a ecologia, os animais mudam. Animais de floresta vão embora, animais de deserto chegam. Se você muda a ecologia corporal, as doenças vão embora. Uma doença não consegue permanecer num corpo ecologicamente saudável. É impossível uma doença ficar num corpo saudável. Então, no momento que você melhora a sua fisiologia, que você melhora a sua ecologia corporal, as doenças vão embora. E se as doenças vão embora, consequentemente, você vai viver mais. Uma coisa chama-se idade cronológica, é a idade da sua certidão de nascimento. A outra coisa chama-se idade biológica, é a idade do desgaste do seu corpo. Eu tenho 65 anos na certidão de nascimento. No meu corpo eu tenho 51. Hoje tem máquinas que medem isso. Você pode medir qual é a sua idade biológica. Baseado em 44 parâmetros, você determina qual é a sua idade biológica. Você pode ter uma pessoa de 40 com corpo de 50, você pode ter uma pessoa de 40 com corpo de 30. Isso é a idade biológica. Na cronológica nós não podemos mexer. Na biológica nós podemos mexer. O que está acontecendo nos dias de hoje, infelizmente? A maioria das pessoas estão vivendo mais e passando mais tempo doentes. A pessoa vive 90 anos. Aos 81 anos ela desenvolve Alzheimer. Ela fica 9 anos sem reconhecer os filhos. Ela passou 10% da vida dela doente. Será que vale a pena? Eu acho que não. Eu acho que no momento que você perdeu a sua autonomia, você perdeu a sua cognição, você perdeu a sua audição, você perdeu a sua visão, você perdeu a sua mobilidade, a vida não tem mais graça. O segredo é fazer igual uma lâmpada, que até o último momento de vida está iluminando. Queimou. Segundos antes de queimar, estava no seu brilho total. É isso que nós temos que fazer com as nossas vidas. E para fazer isso, a gente começa pelo cérebro. Porque se eu tenho um cérebro sadio, eu tenho uma vida sadia. Porque o cérebro comanda todos os outros órgãos do corpo. No momento que o meu cérebro começa a envelhecer, não tem jeito de eu segurar os outros órgãos. Porque todos os comandos vêm a partir daí. Todos os comandos neurológicos, todos os comandos endócrinos, todos os comandos do sistema imune estão no cérebro. Mas eu tenho boas notícias para você. Hoje a neurociência mostra a plasticidade cerebral. Em qualquer fase da vida, interessa se você tem 70, se você tem 80, se você tem 90, em qualquer fase da vida você consegue ainda melhorar seu cérebro. Essa plasticidade se mantém para sempre, até você morrer. Sabe como você sabe quando a pessoa começa a morrer? Quando as suas recordações são mais fortes que as suas expectativas, que as suas aspirações. A pessoa que tem mais recordações do que aspirações, você já sabe que aquela pessoa começou a morrer. A pessoa que está focada no futuro, não interessa a idade, ela está viva. Agora, ela começou a falar, usar o verbo no passado, eu fiz isso, eu era aquilo. Você vai numa praça e assiste aqueles aposentados jogando dominó, e você põe lá um gravador, você vai ver que o verbo mais usado lá é no passado. Eu fiz, aconteceu, ocorreu. Ninguém conversa verbo no futuro. Todo mundo conversa o verbo no passado. Eu recomendo para você focar no seu futuro. Não interessa a idade.
Porque é lá no futuro que você vai passar o resto da sua vida, só por isso. Só por esse pequeno detalhe. Deixa eu conversar um pouquinho sobre água. Quanto que nós temos de água no corpo? Depende, se é uma criança, pode ter 85% de água. Se é um idoso, pode ter 60%, 55% de água. À medida que você envelhece, você vai perdendo, você vai desidratando. Você vai ficando vai tendo menos água. A média é de 60% a 70% de água. Se a água estiver inadequada, não adianta tratar só do peixe. Você tem um peixe no aquário, a água do aquário está suja. Bom, o peixe ficou doente. O que adianta você tratar do peixe? O peixe aqui está sendo representado pela célula. E a água pelo sangue, pelo interstício. Se você está fazendo uso de uma água errada, então o peixe, que no caso é a célula, está num aquário doente. Nós somos um aquário ambulante. Engraçado, 60% do seu corpo é água. E eu quero saber qual foi a última vez que o seu médico conversou com você sobre água. O médico não entende nada de água. Na verdade, ele acha que isso aí não tem nada a ver. Como não tem nada a ver, gente? 60%, 70% do seu peso na balança é água. O que você tem mais no corpo é água. E ninguém dá valor, ninguém estuda. Alex Carrel ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em 1912, porque ele ganhou uma verba do Rockefeller Institute, depois dele ganhar o Prêmio Nobel, para fazer pesquisa médica. E ele colocou um coração de embrião de galinha, tirou o coração de um embrião de galinha e colocou para funcionar, e o coração bateu por 27 anos seguidos. Você já teve uma galinha que viveu 27 anos? Não. Mas como é que o coração bateu 27 anos? Porque todo dia eles iam lá e trocavam o líquido que alimentava o coração. E ele provou para o mundo que quem determina a idade celular é o meio ambiente onde ela se encontra. Então, se a minha célula está dentro de uma água suja, que nós chamamos de terreno biológico em medicina, se o terreno biológico não ajuda, não adianta eu ficar dando remédio para a célula. Eu primeiro tenho que detoxicar o meu organismo. Eu tenho que tirar essa água suja. Então, como é que eu vou ter uma criação de peixe numa água dessa? Você acha que peixe vai sobreviver aqui? Não. Como é que eu vou querer ter uma célula saudável num sangue doente? Não tem jeito. Então, o que eu tenho que determinar primeiro é que água que o meu peixe está vivendo. Depois eu vou cuidar do peixe. Porque eu primeiro tenho que limpar a água. Porque ele ficou doente porque a água estava suja. Estou fazendo uma forma bem simples para todo mundo entender. A água, ela pode se juntar em moléculas de 6, H2O, 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 e fazer uma coisa que chama hexágono. É a água hexagonal. Essa é a melhor água que tem. Só que ela não é feita só na natureza. É difícil você pegar na natureza. Você diz assim, mas ela é pura. Isso é um cator, querido. Isso é o mínimo. É o mínimo que a água seja pura. É condição sine qua non, é pureza. Mas eu posso pôr aqui 15 águas, todas são puras. Um eu vou falar para você beber, a outra eu vou falar para você não beber. E eu vou te dizer isso, que você não sei que você não vai acreditar. Tem água que desidrata. Como é que é possível? Se ela tiver uma tensão superficial muito alta, ela puxa por osmose, ela desidrata. Tem água que você bebe e te desidrata. O que é importante numa água? Primeiro é o pH. Criança é alcalina. Idoso é ácido. À medida que você envelhece, você vai se acidificando. Você quer rejuvenescer? Você tem que alcalinizar. Câncer ocorre em ambiente ácido. Se o seu organismo é alcalino, câncer não consegue crescer num ambiente alcalino. Para o câncer desenvolver, precisa de acidez. O pH do sangue é 7,35 a 7,45. Esse é o pH sanguíneo. Agora eu quero que você pegue a sua garrafa de água que você toma na sua casa e vai lá e olha no rótulo e vê qual o pH dela. A maioria é menos de 6. Então quando eu tomo uma água que tem um pH abaixo do meu pH sanguíneo, eu vou ter que pôr o meu corpo para trabalhar só para equilibrar o pH. Pra você ter uma ideia, um refrigerante tem um pH de 2,5.
Uma criança que toma um copo de refrigerante, ela tem que tomar 32 copos de água boa só para anular o prejuízo. Se você deixa refrigerante entrar na sua casa, querido, você não gosta dos seus filhos, tá bom? Você vai me desculpar, você não gosta dos seus filhos. Porque para cada copo de refrigerante que seu filho toma, ele deveria tomar 32 copos de água da boa, hein? Você olha o estrago. Aí ele não vai bem na escola, aí ele fica doente, aí ele engorda, aí não sei o que, você não entende. Também puderam, você está deixando ele tomar veneno, pô. Eu acho que vai chegar um dia, talvez o poder econômico não permita isso, mas vai chegar um dia que vai ser proibido, vai ser crime vender refrigerante. Eu espero que chegue um dia desse, que vai acontecer. Tá? Porque a quantidade de gente doente por causa de refrigerante é um absurdo, você não tem ideia. O pH é escala logarítmica. Eu vou explicar para você o que é escala logarítmica. Vou te explicar o que é. Um pH de 2,5 para um pH de 3,5 são 10 vezes. Para um pH de 4,5 são 100 vezes. Para um pH de 5,5 são 1000 vezes. Para um pH de 6,5 são 10.000 vezes. Para um pH de 7,5 são 100.000 vezes. Quando eu tomo um copo de refrigerante, eu estou baixando